Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos e hoje eu quero compartilhar uma mensagem para a igreja brasileira e também do mundo também, onde o alcance desse vídeo for. Mensagem que eu quero deixar para as lideranças, os pastores, ministros evangélicos, cristãos, para os membros também, para todos. É uma mensagem que eu acredito que seja muito importante, uma mensagem de edificação, de reflexão sobre o real momento que a igreja está vivendo, uma mensagem de despertamento. Não é uma mensagem que eu vou jogar piada, citar nomes, não. Acho que cada um vai analisar a si mesmo e que possamos mudar, melhorar e que isso sirva de um aprendizado. Antes de mais nada, vou ler alguns textos que vão iniciar essa mensagem. E eu vou orar antes, fazer uma breve oração e ler os textos. O primeiro texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1. E um outro texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 19. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, Senhor, que essa mensagem possa chegar, Pai, ao maior número de pessoas, para a honra e glória do Teu nome. Essa mensagem que é de um confrontamento, uma mensagem muito importante para a igreja. Estamos vivendo tempos tenebrosos, Pai. Sei que em breve o Senhor vem. Sei que antes da sua vinda será advir a apostasia, ser revelado o homem da iniquidade. Mas a igreja ainda está aqui na terra, Senhor. Então, Pai, te peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, possamos voltar para Ti, voltar para as Escrituras, voltar para o reino, para a pregação do Evangelho, para aquilo que realmente importa. Voltar ao primeiro amor, voltar à essência do cristianismo, do Evangelho. Ajude-me, Pai, e ajude-nos a entender, compreender, conhecer mais de Ti, crescer mais ainda na fé e no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que está em Lucas capítulo 17, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existem pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Em outras palavras, em outros textos, em outras traduções, fala que é inevitável que haja escândalos, mas ai de quem provoca os escândalos. No outro texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 19, diz que é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Em outras traduções, é necessário que haja divisões, mas é necessário que haja essas divisões para que os sinceros se manifestem. E eu vou trazer uma explicação rápida. No primeiro texto de Lucas, capítulo 17, diz que é inevitável, não tem como não ter escândalo, não tem como não ter pedras de tropeço, elas vão existir. Na vida cristã vai ter situações difíceis, complicadas, vai ter escândalos, problemas que vão surgir. Vão ter pessoas que vão ser pedras de tropeço, vão ter pessoas que vão gerar escândalos. Isso é inevitável. Só que o texto diz que ai de quem serão essas pedras de tropeço, ai de quem vem esses escândalos. Então vai ter escândalo.
Mas ai de quem, da onde vem esse escândalo? Então, é uma mensagem de reflexão. Nós temos sido pedras de edificação ou pedras de tropeço? Nós estamos ajuntando ou estamos espalhando? Estamos provocando divisões ou estamos provocando união, crescimento do reino? É inevitável que tenha escândalo, vai acontecer escândalo. Mas ai de quem vem. Então, devemos examinarmos a nós mesmos, saber quem nós temos sido. As pedras de edificação ou pedras de tropeço? Estamos fazendo mais pessoas tropeçarem? Estamos afastando mais as pessoas do reino? Ou estamos aproximando ela ao reino de Deus? Estamos ajuntando mais? Estamos sendo motivos para escandalizar o reino? Ou motivo de divulgar e trazer mais boa fama ao reino de Deus? Quem nós temos sido? O versículo outro texto que nós lemos de segunda carta de Paulo aos Coríntios fala que é necessário que tenha partidos, divisões, mas é necessário que haja essas divisões, esses partidos, para que os sinceros se manifestem ou para que os aprovados se tornem conhecidos. Ou seja, o Paulo não está dizendo que é legal, que ele gosta, que ele concorda que haja divisões, não. Você vê na carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, ele reprovando as divisões, mas ele entende que é às vezes necessário ter essas divisões para que os sinceros se manifestem. Ou seja, divisão, heresia, para que as heresias e as divisões aconteçam, é necessário ter o herege, aquele que divide. E é necessário que haja essas divisões, porque a divisão é o produto, é o resultado do herege. Porque se o herege se manifesta, se aquele que causa divisão, aquele que causa partido, simplesmente lança o problema, o ensino errado ou algo errado, e a comunidade da fé engole, aceita tudo, ou seja, não vai ter o resultado que são as divisões, porque todo mundo concorda, está todo mundo fechado no ensino, na prática errada. Então é necessário que haja essas divisões, porque é necessário que os sinceros, aqueles que não concordam, aqueles que veem que aquilo está errado, se manifestem. E aí uma outra lição é que não que é certo ter divisão, não que é certo ter problema, mas temos que entender que às vezes aquele problema, aquela situação que acontece no reino, às vezes é necessário para que aqueles que são sinceros na fé, os aprovados, se manifestem, eles apareçam. É necessário que nós tiremos as vendas dos nossos olhos, ou que a gente pare de ficar fingindo que nós estamos vendo, não estamos ouvindo, e não estamos falando nada. Temos que despertar. Acho que já chegou o tempo de pararmos de interpretar errados os textos quando fala que a gente não julgueis, não. A gente tem que examinar e a gente temos que falar. Se aquilo está errado ou não, temos que ensinar. Porque seremos cobrados se nós deixarmos de ensinar ou se a gente ensinar algo errado. Então, no tempo da igreja, das lideranças se manifestarem. É muito absurdo, é muita coisa errada. Está na hora de a gente aprender que a gente tem que ensinar, que a gente tem que colocar muitas vezes o dedo na ferida, ensinar mesmo, porque está uma situação crítica dentro do Evangelho. É só coisas absurdas, motivos de chacota, de escândalo, e é necessário que as lideranças evangélicas sinceras, os aprovadas, se manifestem. É necessário. Temos que começar a se manifestar. Não simplesmente ficarmos calados e vendo, achando assim, não, que o joio um dia Deus vai tirar. Sim, a gente entende que no fim vai ter herege, vai ter problema, vai ter gente complicada. A gente não é que a gente, não podemos tocar no ungido do Senhor. Temos que entender que a igreja tem a função de pregar o Evangelho. Né? Paulo pregava o Evangelho. Ele era uma liderança cristã, mas ele combatia as heresias, combatia aqueles outros pessoas que
era o contrário ao evangelho, ele debatia, ele pregava o evangelho, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ser um apologeta, ser alguém que vai defender a fé, quer dizer que vai estar julgando, condenando alguém ao inferno, ou que vai, como se diz, também tocar no ungido. Se ele é ungido do Senhor, ele vai pregar o evangelho, ele vai estar dentro do caminho. Se ele é ungido do Senhor, é um escolhido, ele não vai estar com práticas contrárias à palavra e ele não vai estar com práticas contrárias à Bíblia, porque ele é ungido do Senhor. Se ele está metido em corrupção, adultério, se ele está metido em práticas de crimes, assassinatos, roubos, será que realmente ele está ali ungido do Senhor? Será que a vida dele está adiante? Será? Temos que começar a despertar. Será que ele está, na prática, ou ele está num desvio, numa apostasia da fé? Precisamos despertar. E aí eu entro, começar na mensagem, que além de dar uma explicação no texto, desse despertamento para a igreja brasileira. É muita coisa complicada acontecendo. Você que é membro de uma igreja, você que é um cristão, que diz que é cristão, que é salvo, que está lá domingo, crê que está lá naquele ritual de estar na igreja lá domingo, que aquilo é a casa de Deus, você que concorda com o sistema religioso. Então, essa mensagem é para nós, que eu também frequento uma igreja e está na hora de nós revermos as nossas condutas. Como é que você tem sido visto no seu ambiente de trabalho? Qual é a fama que as pessoas têm de você? Será que é uma boa fama ou uma má fama? Gente, é coisa absurda. Hoje tem tecnologia, hoje tem rede social, hoje tem internet. As coisas vão muito rápido. Às vezes uma coisa que acontece, antigamente que acontecia um escândalo, alguma coisa, só aparecia porque a igreja local falava. Mas hoje uma coisa, um escândalo, um problema que acontece lá no Nordeste, em questões de minuto na rede social, lá no Sul, já tem conhecimento. Lá no outro país, no outro lado do mundo, já sabe o que aconteceu. A rede social, os cortes da internet. As coisas acontecem muito rápido. Temos que tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente posta. Tá complicado. No trabalho, como você é conhecido, crente? Qual o testemunho que você dá? Será que estamos sendo bons testemunhos? Será que somos conhecidos já como adúlteros, fornicadores, prostitutos, que são aqueles que temos relacionamentos sexuais com todo mundo? Somos cristãos mesmo, genuínos? Somos jovens que se guardamos para o momento do casamento? Ou somos jovens que têm experimentado de tudo que é coisa errada? Bebidas, festas, orgias, tudo. Mas somos cristãos. Levantamos a bandeira, vestimos camisa de cristão, mas temos condutas completamente... Estamos lá na igreja todo domingo. Mas a conduta totalmente diferente. Conduta que nenhum ímpio no mundo pratica. Praticamos de corrupção, desvio de verbas, assassinatos, roubos, tráfico. Nós dizemos, hoje em dia tem tráfico, grupo armado de traficantes crentes. Existe. Ou seja, praticamos tudo de errado, mas somos crentes, somos cristãos. Partidos metidos em política e em outras coisas. Os cristãos. Tudo que a Bíblia muitas vezes condena, nós estamos misturados. Tudo, tudo. Nós somos cristãos. Vamos rever a nossa conduta. Se você está certo, não está fazendo nada errado, irmão,
Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, continua firme. Vamos orar para aqueles que ainda estão, que caíram. Vamos ajudar eles a ficarem de pé. Ainda há esperança. Cristo não voltou. Então, é um momento de despertamento. Você que está fraco, você que caiu, você que está quase. Há esperança para você que caiu. Continue firme, não desista. Não dê vazão à sua carne. Não caia. Continue firme. Você que está de pé, ajude os outros. Vamos estender a mão, vamos continuar firme. Não vamos ser mais uma pedra de tropeço. Cuidado com o que a gente fala. É triste ver, às vezes, pastores falando que a igreja dele, que não tem que dar satisfação do que ele faz nas finanças da igreja, porque fulano não dá dízimo, não dá oferta, então ele não tem que se meter. E ele reclama que ele fala palavras tão chulas, dizer que a pessoa não tem papel para ela se limpar, então tá tudo certo. Uma outra reclama que a pessoa está usando o banheiro, então, porque ela usa o banheiro da igreja, então ela tem que contribuir. Pastores que se acham dono de uma empresa, de um negócio, de um só. Se tornou. Existe hoje em dia alguns tipos de igrejas. Gente que se comporta, liderança que se comporta, e membros que se comportam, que estão num clube, outros que se estão numa empresa. E tem gente que se comporta, que é uma igreja de fato, e como uma igreja, mas outros se comportam como uma empresa ou um clube. O clube funciona da seguinte forma: existe uma liderança de um dono, de um presidente de um clube. Esse presidente de um clube, ou ele é dono do clube, ele cria esse clube, ou ele é escolhido por um conselho e ele vira o dono, o presidente daquele clube. E depois ele tem votação, ele continua sendo presidente ou entra outro. Mas no clube existem aqueles que são sócios, ou seja, eles contribuem com algo. Por ele contribuir com algo, eles querem o melhor serviço. E funciona assim: o membro contribui com algo, com dízimo, oferta, com dinheiro, é assim que funciona o sistema. Então ele pode decidir que ele quer ter um louvor melhor, uma música melhor, instrumentos melhores, eventos tops na igreja, porque ele é um sócio, ele está dando, contribuindo. Então ele pode opinar, ele pode dar opinião, porque ele é um sócio. E o dono do clube, ele faz as coisas para agradar os sócios, porque ele precisa do sócio para bancar. Então, se o sócio contribui, se o sócio dá dinheiro, quanto mais ele dá, ele vai ter mais voto. Ele pode se tornar até membro do conselho do clube, participando de votação e tudo, porque ele é sócio. Ou ele, às vezes, num prédio que tem o síndico e tem os moradores, se ele é inquilino, ele não tem voto nenhum. Mas se ele for dono, proprietário de um apartamento, ele pode falar, porque ele contribui, ele é dono. E é assim que funciona. Se você contribui, se você faz, você pode usar o papel higiênico da igreja. Você pode usar o ar-condicionado da igreja. Você pode sentar numa cadeira boa, até numa melhor, até numa área VIP. Você pode fazer tudo isso porque você é o sócio. E quanto maior o nível disso, se você é um VIP, qual o nível de... Existe o básico, o plano médio, o top. Quanto mais alto você, o nível que tiver, então você é top. Então é assim que funciona. Clube é uma sociedade. A igreja se tornou isso, um negócio, um comércio da fé. E é assim, se a pessoa não contribui, não dá dinheiro, ela não pode opinar em nada, ela não pode reclamar de nada, ela não pode nem, para alguns pastores, não pode nem usar o ar-condicionado, nem sentar, porque ela não contribui, tem que ficar em pé. Ou seja, não pode nem frequentar a igreja, porque ela não contribui. Frequentar a graça é paga, né? Você paga, então você pode ser um cristão. Se você não dá dinheiro, você não é cristão. É o cristianismo, clube. Empresa diferente também, mas quase parecido. É movido ao dinheiro.
A fé é um produto. As pessoas entram na empresa, existe o dono da empresa. Ele é o dono. Existe o dono da empresa e existem os funcionários que são os membros, que são os obreiros da igreja. Tudo tem um empresário que é o dono, que é um produto da fé. Existem os funcionários. Imagina uma rede de fast food, mais ou menos. Existe o dono ali e existem os funcionários. E existem as franquias também. E tudo tem um produto. É tudo parecidinho. E aí, o cliente, que é o membro, ele entra naquele restaurante, naquela rede de fast food, e ele quer algo rápido. Ele vai ter o cardápio, ele vai pedir, ele vai pagar. Então ele vai receber. Funciona assim, tudo é feito para agradar um cliente. É uma empresa de fast food, de loja, que tem que agradar uma massa, um cliente, vender um produto. E a igreja se transformou nisso, um negócio, ou uma empresa ou um clube. E existe igreja de fato, que é igreja, que é uma comunidade na fé, onde as pessoas se reúnem para louvar, adorar a Deus, não por algo, não vão dar o culto, seu culto de louvor não vai ser para conseguir algo, não vai ser para poder receber uma bênção, não vai fazer um culto porque fez algo errado, então para tentar se redimir, não. Vai prestar o seu culto porque ama o Senhor e vai fazer o seu melhor. É assim que funciona a igreja. A igreja vai se relacionar para cultuar a Deus, para fazer o seu melhor. Então, a igreja se reúne com esse objetivo. Em fato, é ser igreja. Agora, tem igreja que tem igreja que se comporta como uma empresa e tem igreja que se comporta como um clube. Mas tem fato que a igreja, que os irmãos se reúnem e adorem ao Senhor para buscar, para adorar, para bendizer no nome do Senhor, fazendo o seu melhor, a sua adoração, lendo a palavra, estudando a palavra, buscando a Deus de coração. E quem nós temos sido? Uma igreja clube, uma igreja clube, uma igreja empresa, uma igreja. É uma escolha. Eu posso, vou ter uma igreja para pregar o evangelho para quem dá R$1 ou dá 1 milhão e para quem não dá nada, porque o intuito é pregar o evangelho, é salvar vidas. Se a pessoa dá, o foco é Cristo. Se ele vai contribuir, amém. Se ele não contribuir, amém também, porque o foco é Cristo, é pregação do evangelho. Se ele vai dar o dinheiro, ele vai ter uma cadeira melhor, ele vai não. Porque ele pensa, eu vou fazer o melhor porque eu sou salvo. Então vou ofertar, vou contribuir com algo, não porque eu quero algo, não é porque eu recebi algo, é gratidão. Eu vou ajudar o meu próximo, eu vou fazer algo para ajudar na vida do missionário, na vida da igreja que está perseguida, nas missões, eu vou ajudar a igreja local por conta das despesas e conta de luz, mas eu não faço isso para me receber uma bênção, para me ser salvo ou para me redimir de um pecado por culpa, não, é porque eu sou grato pelo melhor que eu recebi, que é Cristo. Então eu vou fazer algo, não porque eu sou obrigado, não porque eu vou para o inferno se eu não fizer, não, eu faço porque eu sou grato pela salvação que eu recebi. Eu faço porque eu sou salvo, não para ser. Então, liderança. E aqui eu vou chegando ao final do vídeo. Então, liderança, você não faz as coisas porque esperar algo que você vai receber. Eu boto o ar-condicionado na igreja, então eu quero que o pessoal dê o dízimo porque tem ar-condicionado. Não, você faz o ar-condicionado na igreja porque você ama o reino. Então você vai fazer o melhor para receber as pessoas, mesmo que elas não vão dar dinheiro nenhum. Você vai fazer os eventos, você vai fazer coisas na igreja, você vai investir na igreja, cadeiras melhores, porque você
ama a Deus e você quer fazer o melhor para servir. Não porque você quer coisas boas, não. Porque você recebeu algo bom. Não para receber, porque você recebeu. Esse é o foco do Evangelho. Eu vou fazer um banheiro melhor para a igreja por causa dos membros que estão ali, porque eu amo a Cristo e eu sou um mordomo. E o mordomo é excelente no seu trabalho secular, então eu vou fazer o meu melhor no meu trabalho, o meu melhor em casa. Eu vou fazer sempre o melhor porque eu amo ao Senhor e é como se eu estivesse fazendo para Ele. Então é assim que funciona. Eu não faço as coisas esperando receber algo. Então você é quero que o membro dê dízimo, dê oferta, então ele tem que dar, é por isso que eu vou fazer. Se ele não der, ele não vai ter. Não, vai ser mesquinho. Isso é um evangelho mesquinho, um pastor mercenário. Não é um pastor de verdade. E se você está num sistema assim, tóxico, que você é visto pelo que você tem, não pelo que você é, melhor você sair fora. Melhor você procurar. Existe igreja certa. Estou falando que você tem que ser desigrejado, não concordo. Não. Você procura. Se você não gostou, vai em outra e vai. Tem uma frase que eu aprendi com um grande pastor que falou assim: se gostou, volte. Se não gostou, volte para ver se gosta. Tenta. Tem várias igrejas. Procura. Ora a Deus, pede a ajuda do Espírito Santo. Ele vai te direcionar. E eu quero dizer que não existe igreja perfeita. Vai ter igrejas com falhas. Porque você tem falha, você é humano. É engraçado, muitas vezes a pessoa fala: não vou frequentar igreja nenhuma porque a igreja tem problema. E você tem problema. Você tem problema. Você é difícil, é complicado. Eu falo por mim, eu sou um cara extremamente difícil e complicado. Mas eu procuro fazer o melhor, porque ai, da onde vem um escândalo. Então eu vou fazer o meu melhor. Mas eu entendo que eu sou complicado. E eu vou deixar de frequentar uma igreja? Não, continuo frequentando. Comecei na Nova Vida, fui para a Assembleia, fui a outras igrejas. Hoje eu sou metodista. E aí assim vai. Mas eu sei que eu sou cristão, salvo, remido. Um dia eu vou estar no céu. Com todos os meus irmãos, pastores, por onde eu passei. E é assim que funciona. Eu tenho problemas, mas eu procuro fazer o melhor. Porque eu sou salvo. Não procuro fazer o melhor para si, mas porque eu sou. Para com esse evangelho mesquinho. Se você é um pastor de sócio, de dono de clube, vamos ser pastor de igreja. Se você é um pastor que é empresário da fé, está na hora de separar. Se você é um mercenário, vamos mudar. Se você tem falado coisas que tem escandalizado o reino, vamos mudar isso, vamos parar. Jesus Cristo está voltando. Escândalos vão acontecer, mas há de quem vem o escândalo. Vamos ser pedra de edificação. Vamos edificar em vez de derrubar. O mundo, nós somos vistos por uma inúmeros de testemunhas. Estamos sendo observados. E aí, temos dado bom testemunho? Numa escala de 0 a 10, qual a nossa nota? O nosso colega de trabalho dá qual nota para a gente, para o nosso testemunho como cristão? Se você pudesse pegar uma folhinha e entregar anônimo para cada um preencher, botar uma urna e fizesse uma pesquisa do seu comportamento como cristão, qual seria a avaliação que você vai ganhar? Hein? Se seus colegas de trabalho pudessem ser entrevistados pelo seu pastor, o que eles iriam falar de você? Com a sua conduta como cristão? Está na hora de nós refletirmos. Que cristianismo nós temos vivido? O que nossos vizinhos falam a nosso respeito? O que nossos cônjuges falam a nosso respeito? A gente fala muito do que é só falar. Nós temos muito gogó. Falamos somos crentes, mas os nossos atos dizem o contrário. Uma banda cristã de rock fala, Fruto Sagrado, a gente fala muito do que é só falar. Temos que agir mais e falar menos, tá? Está na hora de refletirmos isso. O cristianismo não é ficar falando, mas é agir como verdadeiros cristãos. Que Deus abençoe sua vida.
e que abundantemente nunca esqueça que nós somos abençoados e ponto final.